No vídeo de hoje, vamos conferir uma incrível história e pouco conhecida sobre o ídolo corintiano, Emerson Sheik. O Corinthians se mantém vivo no Paulistão com a derrota do Guarani para o Botafogo. Vamos conferir também a divulgação dos surpreendentes números financeiros do Timão no primeiro semestre de 2020. Tudo isso e muito mais, amigo fanático. Já vai deixando aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer a fiel e bora para as nossas notícias. Um dia após a vitória por 1-0 no derby, o Corinthians divulgou nesta quinta-feira o balanço financeiro referente ao primeiro semestre de 2020. Nesse período o clube fechou suas contas com superávit de 4,395 milhões de reais. Por outro lado, a dívida acumulada do clube aumentou para 904 milhões de reais. Esse saldo positivo se mostra melhor do que aquele projetado no orçamento para esta temporada, que previa déficit de 12 milhões de reais nos primeiros 6 meses do ano. Em 2019, na mesma época, o balanço apresentou 94,977 milhões de reais de prejuízo até junho. E chegou a 177 milhões de reais em dezembro, valor que será corrigido para 195,4 milhões de reais a pedido do Conselho Fiscal. O resultado no azul tem como principal fator influenciador a venda de atletas no período. Segundo o documento, entre janeiro e junho, houve uma receita de 142,2 milhões de reais em repasses de direitos federativos, que englobam também verbas advindas do mecanismo de solidariedade da FIFA. Pedrinho, Cleison, Júnior Urso e André Luiz foram os jogadores negociados no primeiro semestre, além de parte dos direitos de Claudinho e de Gustavo. Embora tenha conseguido esse lucro no primeiro semestre, o clube viu sua dívida acumulada aumentar desde 31 de dezembro, quando o montante era de 668,7 milhões de reais. No dia 30 de junho esse valor subiu para 904,4 milhões de reais, crescimento de 35,2% em um período de 6 meses. Segundo o clube, essa disparada se deu por conta de aquisição de jogadores como Luan e Cantilo, além dos problemas causados pela pandemia de coronavírus. A apresentação do superávit, no entanto, ainda não ameniza a situação financeira corintiana, que ainda encontra dificuldade para honrar com os compromissos, tanto é que atualmente deve 2 meses de salários ao elenco, e precisa buscar recursos para pagar parcelas da compra de Bruno Mendes e de Cantilo. Sem contar os problemas judiciais que explodiram em 2020. O Corinthians segue vivo na briga por uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Na noite desta última quinta-feira, o Guarani perdeu por 2-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto e o resultado manteve o Timão com chances de classificação. O Corinthians é o terceiro colocado do grupo D do Paulistão, com 14 pontos, 2 a menos do que o Guarani, segundo colocado. Os clubes não conseguem mais alcançar o Bragantino, líder da chave. Para ir às quartas de final, o Timão precisará vencer o Oeste, domingo, na Arena Barueri, e contar com a ajuda do rival São Paulo, que enfrenta o Guarani, na Vila Belmiro. Em entrevista coletiva, o técnico do São Paulo, Fernando Diniz, afirmou que seu time não tem de pensar no Corinthians na última rodada. O melhor resultado para o Corinthians é a vitória do São Paulo. Porém, o clube também poderá se classificar caso o bugue empate. Se isso acontecer, o Timão precisará tirar uma diferença de 2 gols de saldo. Caso o Corinthians tire apenas 1 gol de saldo, a vaga será do time com mais gols marcados. No momento, o Timão tem 13, 2 a menos do que o Guarani. O critério seguinte é gols sofridos. O Guarani levou 1 a mais que o Corinthians, 11-10. Se ainda assim persistir o empate, a vaga ficará com a equipe que levou menos cartões vermelhos. O Bugre teve apenas 1 expulso, enquanto o Corinthians teve 2. Numa improvável igualdade, a classificação será decidida por cartões amarelos e, em último caso, por sorteio. Esta não é a primeira vez que o Corinthians chega na última rodada da primeira fase do Paulistão dependendo do São Paulo. Em 2004, o tricolor venceu o Juventus e, assim, livrou o rival do rebaixamento. Já em 2014, o time do Morumbi foi derrotado pelo Ituano e ajudou para a desclassificação alvinegra. Na pior das hipóteses, o time de meninas do São Paulo pode acabar entregando o jogo com medo de enfrentar o Timão na próxima fase. Todos sabem que se o Corinthians avançar para a próxima fase, as coisas vão mudar de figura.
Com a motivação da superação seria muito mais difícil ganhar do Timão no mata-mata. Comente aí em uma escala de 5 a 10, o quanto você está confiante na classificação do Corinthians para a próxima fase do Paulistão. Protagonista dentro e fora dos campos, Sheik foi um dos heróis do Timão. A princípio, o que poucos sabem é que esse monstro, ídolo de uma nação e destinado a ser multicampeão, não terminou nada bem no século passado. Ainda mais com a história de infância dura que ele nunca escondeu. Nascido no dia 6 de setembro de 1978, com o nome de Márcio Passos de Albuquerque. No final do século em 1996, aos 18 anos, Sheik se considerava velho para realmente fazer sucesso no futebol. Foi quando sua mãe Carmen Lúcia, a pedido do filho, mudou seu nome para Márcio Emerson Passos, nascido em 6 de dezembro de 1981. A família de Emerson Sheik residia num bairro pobre de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Na época ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Com 3 anos a menos, Emerson Sheik viu sua carreira decolar nas categorias de base do São Paulo. Sendo assim, a diretoria na época chegou a fazer projeções mais otimistas até mesmo do que do próprio Kaká, que se destacaria anos depois. Porém, essa fraude não durou e em 2007 ele foi condenado e pagou 70 mil, além de prestação de serviços comunitários. Ainda assim, o jogador começou o século XXI com o pé direito. Vendido pelo São Paulo, para Consadole Sapporo, time japonês, Emerson Sheik em pouco tempo no Oriente ficou conhecido e concorrido no Japão. Posteriormente, no Urawa Red Diamonds, virou ídolo e para ir até o mercado ele precisava ir de peruca para não ser reconhecido. Contudo, chegamos na parte que a maioria já conhece. Um dos 24 filhos do rei do Catar comprou os direitos econômicos e passou a pagar uma fortuna para o brasileiro. Com 2 passagens pelo time de Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, a primeira foi em 2005 e a segunda foi um retorno em 2007 depois de passar pelo Rennes da França. Emerson Sheik acertou sua ida para o Corinthians no dia 18 de maio de 2011, depois de ser campeão brasileiro em 2009 pelo Flamengo, 2010 pelo Fluminense. O atacante se consagrou tricampeão brasileiro ao participar do Pentacampeonato Brasileiro do Timão. O que nem ele imaginava é que o ano seguinte, no caso em 2012, seria o ano do ápice de sua carreira em solo brasileiro. Emerson Sheik foi protagonista na competição, principalmente nas 2 finais do título que por muitas décadas foi tão desejado pela fiel torcida. A Libertadores daquele ano mostrou para a América todas as facetas e a frieza do jogador. Ainda em 2012, foi titular da equipe que se consagrou bicampeã mundial de clubes. Além disso, faturou o Paulistão de 2013 e a Recopa em cima do nosso freguês São Paulo. Infelizmente, em 2014, quando a gestão do Corinthians começou a caminhar para essa situação que nos encontramos hoje, ele foi negociado com o Botafogo. Apesar disso, com o retorno discreto em 2015 e outro em 2018, Emerson Sheik ainda teve a oportunidade de conquistar mais um Paulistão como jogador do Timão. Dessa forma, tendo mais 2 passagens sem tanta badalação quanto a anterior. O atacante ainda jogou pela Ponte Preta antes de aceitar um cargo como dirigente do Corinthians. Como dirigente, ele participou do título do último Campeonato Paulista até o momento. Por fim, com a camisa do Corinthians ele atuou em 196 partidas e fez preciosos 28 gols. Valeu, amigo fanático. Espero ter colaborado com essas notícias. Não seja egoísta e compartilhe esse vídeo fazendo outro fanático feliz. Não fique de fora e conheça o nosso site oficial. Lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais. O link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Comenta aí um Vai Corinthians para fortalecer a fiel. E vai Corinthians!